A paz do Senhor Jesus Cristo. Hoje nós estamos retornando com o nosso segundo vídeo da série Discipulado. E hoje nós meditaremos no texto do Evangelho de Marcos, capítulo 1, do versículo 14 ao 20. O texto diz: E depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galiléia pregando o Evangelho de Deus e dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. E andando junto ao mar da Galiléia, viu Simão e André, seu irmão, que lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. E Jesus lhes disse: Vinde após mim, e eu farei que sejais pescadores de homens. E deixando logo as suas redes, o seguiram. E passando dali um pouco mais adiante, viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco consertando as redes, e logo os chamou. E eles, deixando seu pai Zebedeu no barco com os trabalhadores, foram após ele. E o Evangelho de Marcos, ele possivelmente foi o primeiro a ser escrito, e ele trata de forma especial aquilo que Jesus fez. Fala muito sobre a atividade do ministério de Cristo. Contém poucos textos sobre os seus ensinamentos, como, por exemplo, o Sermão da Montanha, contido em Mateus e em Lucas. Porque a ênfase de Marcos é apresentar Jesus como um servo, e para isso ele enfatiza muito aquilo que ele fez, a atividade ministerial de Jesus. E o tema do discipulado está muito vinculado ao ministério de Cristo. Está entrelaçado como um tema secundário deste Evangelho. Principalmente na narrativa do capítulo 8, do versículo 34, até o capítulo 10, versículo 52. O tema do discipulado está muito sobressaído nesse texto da narrativa. E aqui nós vemos o chamado dos primeiros discípulos. Assim como Mateus e Lucas, Marcos começa a apresentar o ministério de Cristo na Galiléia, pulando alguns acontecimentos que estão narrados lá no Evangelho de João. Porque a ênfase aqui é o ministério de Cristo, quando ele começa a chamar os seus discípulos para o seguirem. E nós vamos ver 3 aspectos do chamado desses primeiros discípulos. O primeiro deles é que foi um chamado pessoal, um chamado pelo próprio Cristo. Cristo, ao saber da prisão de João Batista, retornou à Galiléia e começou a proclamar o reino de Deus. Nessa ocasião, ele encontra 4 de seus discípulos que posteriormente vieram a ser apóstolos: Simão, que recebeu o nome de Pedro, André, João e Tiago. E eles eram pescadores e Cristo os chama para o discipulado, para seguirem a Ele. É um chamado pessoal. Cristo pessoalmente os convida para que eles se tornem seus seguidores. E tanto no primeiro caso, com os irmãos Simão e André, como no segundo, os irmãos Tiago e João, eles abandonam tudo para seguirem o Senhor. Cristo, ele continua nos dias de hoje chamando pessoas para seguirem. E de forma pessoal. Muitos vão dizer: como pode ser isso? Se há 2000 anos ele morreu e já não está mais aqui na terra pessoalmente. Mas ao terceiro dia, ele ressuscitou dos mortos e foi assunto aos céus e prometeu aos seus discípulos que enviaria o seu Espírito para ficar com os discípulos e ficar com a sua igreja, para dar continuidade a esse ministério de fazer discípulos. E desde aquela época, após o dia de Pentecostes até hoje, Cristo continua chamando pessoas
de forma pessoal, através do ministério da igreja, através dos discípulos que ele fez. Os primeiros que ele convocou, ele os treinou para que fizessem discípulos, para que pudessem esses discípulos fazerem novos discípulos. Quando nós analisamos esse plano de Jesus de evangelizar o mundo, ele a priori pode parecer um plano equivocado, ineficaz, mas nós vamos ver, quando nós analisamos bem as Escrituras e quando nós experienciamos isso na prática, que o plano de Jesus é um plano extraordinário. Porque se cada pessoa que se converte ao cristianismo, que se converte ao Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, for discipulado, bem treinado, e fizer cada um mais um discípulo, nós vamos ver que essa proporção vai a cada dia se aumentando mais. Pense comigo, uma igreja de 100 membros. Se cada membro fizer um discípulo, nós vamos ter 200 discípulos em um ano. Em 2 anos, trabalhando nessa perspectiva de que 1 ano é o tempo suficiente para se fazer um discípulo, em 2 anos teremos 400, em 3 já teremos 800, em 4 anos 1.600. Então o plano de Cristo é genial, mas para isso ele chama as pessoas, ele chama pessoalmente cada um para o discipulado. E esse chamado inclui 2 aspectos. Primeiro, arrependei-vos. Aqui no versículo 15, Jesus disse: o reino de Deus está próximo, arrependei-vos. Então, o arrependimento é indispensável para nós ingressarmos no discipulado cristão, para nós adentrarmos no reino de Deus, iniciarmos esse processo de discipulado. E o arrependimento, podemos dizer assim, que é o aspecto negativo dessa parte para o ingresso no discipulado cristão. Porque o arrependimento é você dar as costas ao pecado, é você rejeitar a sua velha vida, regida pelo pecado, é você se entristecer profundamente por causa da sua vida pecaminosa e resolver resolutamente abandonar essa vida perdida, essa vida que é manchada pelo pecado. E o aspecto positivo seria a fé. Jesus disse: e crede no Evangelho. Nós precisamos crer, abraçar a mensagem de Cristo, abraçar a sua vida e a sua obra, aquilo que Ele fez na cruz do Calvário para nos redimir. É nós depositarmos a nossa total confiança nos méritos de Cristo para a nossa salvação. Então, para ingressarmos no discipulado cristão, é indispensável o arrependimento e a fé. Essa equação, ela é extraordinária. Arrependimento mais fé igual a conversão. E, portanto, o ingresso no discipulado cristão. E nós não podemos alterar isso. Não é nossa mensagem, mas é a mensagem de Cristo. É uma mensagem celestial. Não pode ser adulterada. Então Cristo chama aqueles discípulos, e como eu bem frisei no início, aqui já está no ministério de Cristo na Galileia, e Marcos pula alguns eventos anteriores, nós vamos ver que esses discípulos, eles já tinham ouvido de Jesus, eles provavelmente já tinham ouvido algumas de suas mensagens, visto alguns de seus milagres, mas nesse momento Cristo faz um chamado pessoal, um chamado íntimo para segui-los. Isso implicava que eles precisavam abandonar o pecado e abraçar a fé em Cristo, reconhecê-lo como o Messias prometido e seguirem.
Cristo continua nos dias de hoje chamando pessoas. E como eu bem falei, algumas pessoas incrédulas podem objetar a isso e dizer: eu só vou servir a Deus se o próprio Deus vier aqui. Não se esqueça de uma coisa: ele já veio há 2000 anos e os homens o rejeitaram. Ele veio na pessoa bendita e maravilhosa de Jesus Cristo, mas as pessoas, ao invés de o aceitarem, o crucificaram numa cruz. O mataram de forma violenta, terrível. E hoje Cristo, ele convida as pessoas mediante a igreja, mediante o seu povo escolhido por ele, para continuar com esse ministério de chamar pecadores ao arrependimento e à fé no Senhor e Salvador Jesus Cristo, nas boas novas de Deus para o pecador. Então, essa objeção ela é refutada, porque Cristo já fez isso e os pecadores o rejeitaram. E se ele ainda viesse aqui hoje, nos moldes que ele veio na sua primeira vez, as pessoas fariam a mesma coisa. Mas só que a Bíblia nos diz que quando Jesus voltar uma segunda vez, não vai ser para ser morto, crucificado, humilhado, mas a sua segunda vinda será em glória para levar o seu povo e julgar os pecadores que não o aceitaram. Então, o primeiro aspecto do chamado dos primeiros discípulos é porque foi um chamado pessoal, um chamado do próprio Cristo. O segundo aspecto desse chamado para o discipulado é que exigiu uma obediência irrestrita da parte dos discípulos, uma obediência inquestionável. Talvez você já tenha ouvido esse ditado popular que diz: manda quem pode e obedece quem tem juízo. E Cristo, ele tem plena autoridade para mandar, porque ele é o próprio Deus, e obedece a ele quem tem juízo. Eu poderia mensurar esses discípulos aqui como pessoas ajuizadas, porque eles obedeceram ao chamado de Cristo. Eles deixaram suas redes, deixaram a sua profissão de pescadores e seguiram a Cristo. Eles obedeceram ao chamado divino. E para isso nós precisamos entender uma coisa. Jesus disse: vinde após mim, no versículo 17, eu farei que vocês sejam pescadores de homens. O verbo aqui, ele está no imperativo. Então não é meramente um convite qualquer, é uma ordem. E por mais que a salvação esteja em foco aqui também, mas não é apenas um convite à salvação, é um convite ao discipulado, a segui-lo. Vinde após mim. Essa palavra, ela está restrita, o seu uso nas Escrituras Sagradas, aos Evangelhos. Nós não vamos encontrá-las nas epístolas e nem no livro de Atos ou de Apocalipse. É uma palavra que pertence ao mundo rabínico, onde os rabis, ou seja, os mestres, chamavam as pessoas para seguirem de perto, de forma íntima, de forma pessoal. Não apenas para observar os seus ensinamentos, mas acima de tudo observar o seu modo de vida. E Cristo chama os seus discípulos e eles imediatamente abandonam tudo e seguem a Jesus Cristo. Eles obedeceram de forma pronta, de forma inquestionável, de forma irrestrita. Se nós formos ler lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 9, do versículo 57 ao 62, nós vamos ver algumas pessoas colocando impedimentos, restrições para não seguirem a Cristo. Ele diz o seguinte: Senhor, eu vou te seguir, mas primeiro eu vou enterrar meu pai. Não que o pai daquele homem estivesse morto naquela ocasião, mas que ele esperaria a sepultura de seu pai, a morte de seu pai, o seu sepultamento,
para poder então seguir a Cristo. Mas nós não podemos colocar restrições ou adiar o chamado de Deus para as nossas vidas. Esses discípulos, eles prontamente obedeceram ao chamado de Cristo e foram atrás dele. E passaram a segui-lo. Isso aqui indica um compromisso. Anteriormente, eles já haviam ouvido algumas mensagens, visto alguns milagres, mas agora eles resolvem abraçar um compromisso maior com o Mestre e segui-lo. E esse chamado não deve ser questionado. Isso não quer dizer que a fé cristã é uma fé cega. Pelo contrário, a fé cristã ela repousa sobre fatos devidamente comprovados, ou seja, a morte e ressurreição de Cristo. Nós podemos ver isso até à luz da história. A história se divide cronologicamente em antes e depois de Cristo. Nós estamos no ano 2020 da era cristã. E se Cristo não existiu, tem algum problema cronológico com esse calendário que nós estamos inseridos nele. Mas Cristo, ele é tão histórico como nós. Ele viveu há 2000 anos atrás na Palestina. Ele foi crucificado, mas ao terceiro dia ele ressuscitou e vivo está. Então, questionamentos tolos e vãos de algumas pessoas, ao invés de serem fidedignos, eles levam ao ceticismo barato, levam a uma incredulidade vã, que acabará levando as pessoas à perdição. Só para termos uma ideia, para nós ilustrarmos o que eu quero enfatizar aqui. O cristianismo, ele transforma as pessoas. Certa vez, um pastor cristão, ele confrontou um ateu e fez um desafio. Ele disse o seguinte: dia tal, eu quero que você traga 100 pessoas que tiveram as suas vidas transformadas para melhor por causa do ateísmo, por causa da doutrina ateísta. E eu vou trazer 100 pessoas que foram transformadas pelo Evangelho de Cristo. No dia marcado, sabe quantas pessoas o ateu trouxe? Nenhuma. Mas o pastor conseguiu trazer. Porque o Evangelho, ele muda as pessoas. Ele transforma as vidas. Mas para isso nós precisamos obedecer à ordem divina. Vinde após mim. Nós precisamos obedecer à ordem de Cristo, que continua nos dias atuais, chamando pessoas para se tornarem seus seguidores. Mas assim como esse exemplo que eu citei do Evangelho de Lucas, pessoas continuam colocando impedimentos. Eu vou quando eu estiver mais velho. Isso é muito bonito, mas não é para mim. É para fulano de tal, é para ciclano. E as pessoas colocam barreiras para não seguirem a Cristo. E acabam trilhando caminhos tortuosos que levam à eterna perdição. Mas o chamado de Cristo adequa na sociedade pós-moderna do século XXI. Vinde após mim, e eu farei que sejais pescadores de homens. E em terceiro lugar, o chamado de Cristo exige de nós uma renúncia imediata. Uma renúncia da nossa velha vida, como nós vemos que está incluso no chamado, do arrependimento. Uma renúncia da nossa antiga vida.
da forma como nós vivíamos. Nós éramos, pelo menos aos nossos olhos, senhores de nós mesmos, quando na verdade nós éramos escravos de Satanás e do pecado. E o chamado de Cristo exige de nós uma renúncia. Nós vamos ver isso lá em Marcos capítulo 8. Aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Há a necessidade de uma renúncia. Nós precisamos abnegar a nossa vida para viver a vida de Cristo. Nós precisamos abnegar, renunciar à nossa vontade para fazer e viver a vontade de Deus para as nossas vidas. Deus tem um propósito incomparavelmente maior para as nossas vidas. Isaías diz que assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os pensamentos divinos são maiores do que o nosso. Então, o plano de Deus para a nossa vida é infinitamente maior, superior ao que nós temos para ela. Mas nós precisamos renunciar ao nosso eu, renunciar à nossa vontade para poder viver a vontade de Deus para as nossas vidas. Nós falharemos se nós decidirmos viver à luz das nossas próprias decisões, as quais não estão respaldadas na palavra de Deus e na vontade divina para as nossas vidas. Nós precisamos renunciar, muitas vezes renunciar ao conforto, renunciar ao comodismo, para poder cumprir o ID de Cristo, para poder abraçar o discipulado. Ninguém disse, pelo menos nas Escrituras Sagradas, que o discipulado seria uma decisão fácil, uma decisão que nos levaria a uma vida cômoda e sem sofrimento. A Bíblia não diz isso. Porém, quando nós renunciamos a nós mesmos e a tudo que é contrário à vontade de Deus para fazer a vontade de Cristo, os benefícios são imensuráveis. Aquele texto de Mateus 13:44, ele se encaixa profundamente nesse contexto. Jesus disse: o reino dos céus é semelhante a um homem que encontrou um tesouro escondido no campo. E pela alegria que lhe fora proposta, ele vai, vende tudo quanto tem para comprar aquele campo. Ele renuncia a tudo que tem para abraçar o reino de Deus, para pertencer ao reino de Deus. Jesus Cristo disse o seguinte no Sermão da Montanha, lá no capítulo 5 do Evangelho segundo o apóstolo Mateus: se a tua mão ela te faz tropeçar, arranca ela, porque é melhor entrar no reino sem uma das mãos do que com as duas ser lançado no inferno. Se o teu olho te condena, arranca ele fora. É melhor entrar com o olho no céu do que com os dois ser lançado no inferno. Se é o teu pé direito, arranca ele, corta, porque é melhor entrar no reino de Deus coxo do que com os dois pés ser lançado no inferno. Jesus utiliza essa expressão metafórica para falar sobre a necessidade de renunciar ao pecado para poder abraçar o chamado do discipulado cristão, abraçar o reino de Deus, que é muito maior. É necessário arrependimento, é necessário renúncia. E esses três aspectos, eles estão intimamente ligados e são inseparáveis. Cristo é quem chama, mas o pecador precisa obedecer de forma irrestrita e inquestionável e renunciar à sua velha vida. Isso continua aplicável aos dias de hoje. Isso continua válido para os nossos dias. Cristo continua chamando pecadores para que eles
renunciem sua vida de pecado e obedeçam de forma pronta, inquestionável e irrestrita ao Senhor e Salvador Jesus Cristo, para abraçar o discipulado cristão, o discipulado bíblico. Mas eu gostaria de extrair algumas aplicações para nós nesse momento, notando algumas características deste texto acerca da vida desses homens que Deus chamou. A primeira aplicação, nós devemos notar quem eram esses homens. Tanto André como Pedro, como João, como Tiago, eles eram pescadores. Isto é, eles eram pessoas comuns, como eu e você. Eles não eram ricos, não eram pessoas instruídas, que tinham um curso superior, um mestrado, um doutorado. Não eram pessoas da família sacerdotal ou da família levita, ou seja, não eram pessoas da classe eclesiástica daquele tempo. Não eram aristocratas, eram pessoas comuns, pessoas simples. E Deus tem prazer em utilizar pessoas assim para o seu reino. Pessoas que muitas vezes desacreditam do seu potencial. Pessoas que não conseguem acreditar como é que Deus poderia usá-las. E Deus as usa. Vejamos o caso de Gideão no Antigo Testamento. Gideão se achava totalmente incapaz e Deus levantou ele para julgar a nação de Israel e foi um homem poderoso que efetuou um grande livramento. Mas aos seus próprios olhos ele se achava incapaz. Alguém disse o seguinte: Deus deve amar as pessoas comuns, porque Ele fez isso de tal forma que é demonstrado nos Evangelhos que Ele só pode amar as pessoas. O segundo aspecto era o que esses homens estavam fazendo. Eles estavam trabalhando. Uns estavam lançando a rede ao mar, que era Simão e André, enquanto Tiago já estava consertando as redes. Algumas pessoas parecem deusificar alguns lugares, divinizar algumas localidades. Acham que Deus só pode falar com as pessoas se estiver dentro de um templo religioso. Mas, meus irmãos, nós vivemos no mundo de Deus. Não há como escapar de Deus. Alguém já contou uma história dizendo o seguinte: uma irmãzinha que era fumante foi até o pastor e disse o seguinte: pastor, como é que eu faço para deixar de fumar? Por que eu devo deixar de fumar? É pecado ou algo do tipo? E o pastor respondeu o seguinte: olha, vamos fazer o seguinte, se você conseguir fumar sem Deus ver, não há nenhum problema nessa sua atitude. E a irmãzinha foi para casa. E foi para o banheiro, se trancou e começou a fumar e disse: Deus está me vendo. Foi para debaixo da cama e começou a fumar e disse: Deus está me vendo. Se trancou no porão da sua casa. E lá ela percebeu que Deus também a estava vendo. E ela decidiu o seguinte: se eu vou parar de fumar, não tem como se esconder de Deus. O que eu quero passar para vocês é justamente isso, dessa ilustração. Não há como se esconder de Deus, não há como escapar de Deus no mundo que Ele criou. Deus, Ele é onipresente, não há como fugir da sua presença. Então, Cristo pode chamar você aonde quer que você esteja. Ora, nós aqui da missão de Várzea, nós somos prova viva disso. O nosso pastor, José Erasmo de Medeiros, ele foi chamado para o ministério pastoral quando estava no sítio trabalhando. Deus falou com ele naquela ocasião.
Cristo pode falar com você no seu lar, lhe chamar no seu trabalho, na sua vida cotidiana, normal. De repente, você pode estar em algum lugar e Deus lhe chama. Há um casal que se converteu nessa igreja, que estava numa procissão idólatra, e o Espírito Santo falou com eles. Naquele momento, eles abandonaram a procissão e posteriormente vieram aqui e aceitaram Jesus Cristo. Cristo pode falar conosco em qualquer lugar. E Ele pode lhe chamar para se tornar um discípulo dele. Em terceiro lugar, nós precisamos observar como Cristo o chamou. Cristo o chamou para o discipulado. Ele disse: vinde após mim. E como eu já mencionei anteriormente, essa palavra ela está ligada ao mundo rabínico. E é um chamado para um discipulado pessoal, relacional com o seu mestre. Não apenas para absorver os seus ensinamentos, mas acima de tudo aprender através da observação, da experiência. É muito semelhante ao relacionamento pai e filho. Você pode dizer ao seu filho 500 vezes, não faça isso. Mas se você fizer, o seu filho vai aprender pela sua experiência, observando você, a sua atitude. Você não adianta dizer ao seu filho 900 vezes, não beba se você é um alcoólatra. Dizer ao seu filho, não minta se você é um mentiroso. Não furte se você é um ladrão. Ele vai aprender através da sua experiência, observando você. E esse é o chamado ao discipulado. E eu convido você a ler os evangelhos. Se você conseguir achar um defeito em Cristo, não o siga. Porém, se você não achar, que você não vai conseguir achar, siga Ele. Ele merece que você seja um seguidor dele, porque Ele é perfeito. E a quarta aplicação é: para que Deus nos chamou? Deus não nos chamou para sermos ociosos, para ficarmos o dia todo numa rede se balançando, cantando aquela língua. Quero trabalhar para o meu Senhor e não fazer nada. Cristo nos chama para a ação. Cristo nos chama para fazer discípulos. Ele disse: eu farei de vocês pescadores de homens. E olha como Jesus fala numa linguagem que é impossível que as pessoas não entendam. Cristo fala para um pescador que ele seria um pescador de homens. Esses homens entenderam o chamado de Cristo, que eles chamaram para fazer discípulos. E nós vamos ver isso lá no livro de Atos. Na descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes, Pedro prega um sermão revestido do poder do Espírito Santo e 3.000 pessoas se convertem. O tímido, o explosivo Pedro, aquele que em tudo queria ser o primeiro, que era o primeiro a responder, ou foi aquele que saiu do seu barco e caminhou sobre as águas, o impulsivo, o mesmo também que negou Jesus 3 vezes, agora tornaram-se um pescador de homens. E Cristo nos chama para sermos pescadores de homens. Cristo nos chama para sermos fazedores de discípulos. É basicamente o que está lá em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 2, quando Paulo instrui a Timóteo, disse que ele escolhesse homens idôneos para ensinarem outros. Paulo discipulou Timóteo, que por sua vez deveria discipular pessoas capazes, idôneas, para que pudessem discipular outras pessoas. Já vemos em 4 gerações de discipulado. Paulo, Timóteo, os discípulos de Timóteo e os discípulos dos discípulos de Timóteo. E Cristo nos chama para fazermos discípulos. Mas para nós concluirmos,
eu quero deixar bem claro para você, e para mim, para todo o povo de Deus e para aqueles que ainda não servem a Cristo. Nós não podemos adequar o Evangelho aos nossos desejos, às nossas vontades, à nossa vida, ao nosso bel prazer. Ao contrário, nós devemos nos adequar ao Evangelho. Nós devemos nos enquadrar nos padrões divinos e não o inverso. O padrão divino ele é imutável. Cristo continua chamando pecadores que precisam renunciar à sua vida de pecado e obedecerem a Cristo. O padrão é alto, mas ele não pode ser alterado. Se nós alterarmos esse padrão, nós não vamos fazer discípulos para Jesus, nós vamos fazer discípulos para nós. E a ordem é para fazer discípulos para Cristo. Fazer discípulos que se pareçam com Cristo, que sejam imitadores de Cristo, e não o contrário. Qualquer alteração que nós fizermos vai alterar o processo. E, portanto, nós não estaremos fazendo discípulos para Jesus, mas para nós. Mas a ordem é para que nós façamos discípulos para Cristo. E essa mensagem, ela continua em vigor nos dias atuais. Você pode estar se perguntando, mesmo em meio a essa pandemia, o que será que Deus está fazendo no mundo? Eu quero lhe responder como Colin Marshall e Tony Payne responderam no livro A Trelice e a Videira, a mentalidade discipular que muda tudo. Deus continua salvando pecadores e fazendo discípulos, através dos discípulos que já estão em atividade. Ou seja, eu e você que já abraçamos a causa de Cristo e que já fomos salvos por Ele. É isso que Deus está fazendo. Outra questão é que o discipulado ele é relacional. O discipulado exige relacionamento entre o mestre e o seu discipulando. Um relacionamento íntimo. E você talvez possa se perguntar mais uma vez, como é que a gente vai fazer isso se nós estamos vivendo um distanciamento social tremendo por causa do coronavírus? Ligue para o seu discípulo. Mande mensagem pelo WhatsApp. Eu sei que nós estamos impedidos de desfrutar daquela comunhão que nós desfrutávamos outrora, mas isso não é um empecilho para que a gente não se submeta à ordem de Cristo de fazer discípulos. Isso não é desculpa. Nós precisamos continuar fazendo discípulos. Se nós não podemos pessoalmente, mas nós podemos utilizar-nos das redes sociais para fazermos isso. Mande uma mensagem do seu WhatsApp para o seu discípulo todos os dias, mande um versículo bíblico, ou então faça um vídeo, mas continue discipulando. Nós não podemos ser negligentes a essa ordem, a esse chamado. Isso é uma vocação celestial, não humana. Isso é uma vocação que vem de Deus e não dos homens. Para tanto, nós precisamos obedecer ao chamado de Deus e renunciar os nossos desejos, a nossa vontade, em muitas ocasiões o seu conforto. O Evangelho de Marcos ele é extraordinário nisso porque ele apresenta Jesus como servo sofredor. E nós fomos chamados a sofrer por Cristo. Se o discipulado está lhe levando ao sofrimento, sinta-se regozijado por isso, porque sobre você repousa o Espírito da glória de Deus. Ora, se Cristo sofreu, sendo Ele o próprio Deus, imagine nós que somos meros mortais. O convite ao discipulado também é um convite ao sofrimento, não se esqueça disso. Não adultere a mensagem, se enquadre nela. Se alguém que é um possível candidato ao discipulado não se enquadra no Evangelho de Cristo, não baixe o padrão. Se ele não quiser, o problema é dele. Lembre-se do que Jesus disse lá no Evangelho de João, capítulo 6. Ele pregou um sermão duríssimo.
todos os discípulos, exceto os 12 apóstolos, o abandonaram. Jesus Cristo, ao olhar para os 12, ele não olha com um olhar de, meu Deus, não me abandonem, por favor. Não, Jesus diz o seguinte aos 12: vocês também querem ir? Ou seja, Jesus estava dizendo o seguinte: eu não vou baixar o padrão. Se vocês quiserem ficar, é desse jeito. E o apóstolo Pedro, como sempre, ele toma a vez e responde: Senhor, para onde nós iremos? Só tu tens palavra de vida eterna. Pedro entendeu que só em Cristo há salvação. Independentemente do sofrimento ou de qualquer outra rejeição, nós não podemos abandonar o padrão divino, porque só nele, só no Evangelho de Cristo há salvação. Só no Evangelho de Cristo há esperança para o pecador. Então, que Deus possa abençoar a sua vida poderosamente e que o Espírito Santo ele possa lhe levar a ser um discípulo de Cristo, que futuramente será um fazedor de discípulos. E para você que já é um discípulo, a ordem é o seguinte: faça discípulos. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, para a glória do Senhor e Salvador Jesus Cristo. E se Deus assim o permitir, sábado que vem nós estaremos retornando com mais um vídeo da série Discipulado. Que Deus abençoe a sua vida, para a glória do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.